a sabedoria de Sócrates pode nos ajudar a viver melhor no século XXI? No meio dos barulhos das certezas, a sabedoria socrática é um antídoto. Humildade, coerência e ética. Sócrates não morreu por saber demais, mas por não fingir saber o que não sabia. Na verdade, segundo o professor Clóvis de Barros, Sócrates ele morreu por princípios. Os discípulos de Sócrates tramaram para Sócrates fugir, e os poderosos eles iriam fazer vista grossa, desde que Sócrates não aparecesse mais em Atenas e não mais ensinasse filosofia. Como a sabedoria de Sócrates pode nos ajudar a viver melhor no século XXI? No meio dos barulhos das certezas, a sabedoria socrática é um antídoto. Humildade, coerência e ética. Sócrates não morreu por saber demais, mas por não fingir saber o que não sabia. Na verdade, segundo o professor Clóvis de Barros, Sócrates ele morreu por princípios. Nesse mesmo vídeo que eu estou deixando indicado aqui, ele diz que os discípulos de Sócrates tramaram para Sócrates fugir, e os poderosos eles iriam fazer vista grossa, desde que Sócrates não aparecesse mais em Atenas e não mais ensinasse filosofia. Sócrates ele vive e morre, segundo o professor Clóvis de Barros, por seus princípios, para preservar a credibilidade das leis em Atenas. Essa é a principal justificativa que ele dá. Porque os discípulos queriam que ele fugisse para preservar a sua vida. E aí, ele faz inclusive essa consideração. A sobrevivência ela deve ser um dos principais... preservar a vida deve ser uma das principais prioridades do indivíduo. Tudo bem? E olha, isso daqui vai ser devidamente explicado pelas formalidades humanas. Então, somos uma substância, matéria e forma. Somos uma substância corpórea. Temos matéria no mundo sensível. Somos uma substância vivente. Isso nos traz os instintos de sobrevivência. Como, por exemplo, essa planta, que é um vivente. Tá? E ela vai desenvolver formas de preservar a sua existência. Ainda que não pense, existe uma inteligência que ordena esse ser vivo a preservar a sua existência. Né? Então, veja, isso está presente em como as pessoas fazem escolhas. Vem da mente não o cliente, está aqui embaixo, ó, que é uma coisa que eu uso bastante. A questão também de como você lida com o seu dinheiro, a economia comportamental do Richard Thaler, se não me engano está aqui em cima, tá? Que vai justamente trabalhar sobre isso. Os instintos, as emoções e a razão. Instintos, emoções e razão. Está ligado às formalidades. Vivente, animal, racional. Vivente, animal, racional. Certo? Então, conhecer essa estrutura de como funciona a natureza humana nos torna mais elevados, mais humanos, mais desenvolvidos, né? Compreendendo isso melhor. E Sócrates, o que ele faz? Por sua razão, ele supera o que é próprio dos viventes, o instinto de sobrevivência. E aí ele preserva, ele se entrega ao martírio, né, para preservar as instituições da civilização. Isso não é uma coisa comum, né, à época. A época eram os feitos heróicos. Isso hoje é comum para nós, que somos totalmente influenciados pela cultura cristã, que mudou radicalmente esse paradigma de entregar a própria vida, né? Eu lembro de alguns amigos que eles discutiam que Sócrates era para a filosofia, mais ou menos, o que Jesus era para os... Pegou pesado um pouquinho, mas no sentido do sacrifício, no sentido da entrega, né? O segundo ponto é a consciência da ignorância, que nos torna mais abertos ao diálogo, mais humildes, mais dispostos a aprender.
dentro de uma compreensão do teu só sei que nada sei, será que sua visão de mundo, não carece de sabedoria? Não carece de iluminação? Será que não é importante você escutar? O grande sábio de Atenas, ele escutava e dizia: Tifon, então você sabe? Então eu quero te ouvir. O banquete, que ele vai dialogar sobre o amor, outro texto maravilhoso. Ele vai dialogar sobre o que é o amor. Ele quer escutar aqueles convidados que estão ali, banqueteando. E aí ele vai ouvir, ele vai escutar, ele dialogava, e ele fazia perguntas. Mais do que dar resposta, ele fazia perguntas. Né? Então, eu quero justificar, é um debate que ninguém se escuta. Por quê? Porque ele está baseado na arrogância. Eu sei, você não. Eu sei, você não. E talvez sim, você esteja falando com uma pessoa ignorante. Sim, que você tenha mais conhecimento que ela. E inclusive mais sabedoria, se você for consciente de sua ignorância. Mas a proposta socrática é qual? Perguntas socráticas. Ele fazia isso demais, ele desconstruía o que a pessoa julgava aprender. Isso tem um impacto em prática docente, didática. Né? Na didática, a gente chama de investigar o conhecimento prévio. Então, se eu vou ensinar, seja qualquer coisa, sei lá, vou ensinar fluxo de caixa, gestão financeira. Então, a primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos: o que é que vocês entendem por fluxo de caixa? Não sei nada, não sabe nada. O que é que seria? Qual? Apresenta a ferramenta. Você acha que isso serviria para quê? Qual a importância disso? Deixa primeiro o aprendiz falar. Se eu estou discutindo com alguém, com o interlocutor, investigar com curiosidade. Por que você tem esse pensamento? Alguma razão deve ter. Mas isso hoje está cada vez mais raro. Porque as pessoas estão cada vez mais inconscientes de sua ignorância, julgando ser sábias, se julgando sábias. Papagaios que respondem chavões, jargões, certo? Que sequer refletem sobre eles. Sequer refletem, não há um mínimo de reflexão. Não há nem sequer uma consideração dos conceitos, das premissas, que está te levando a chegar naquela conclusão. Com base em quê? E a importância de questionar as certezas. Importância de questionar as certezas e de buscar um conhecimento mais profundo e autêntico. Buscar um conhecimento mais profundo e autêntico. Minha alma suspira por vós, ó sabedoria, desde a aurora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada desse lado aqui e desse lado. Um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, se inscreva no canal. Grande abraço!